Lição 1. A batalha espiritual, a realidade que não pode ser subestimada. Pegue sua Bíblia, sua revista, sua caneta, suas anotações, porque vamos fazer algumas ponderações a respeito desta lição. Obrigado, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal, eu fico muito grato pela sua participação. Obrigado. Paz, meus irmãos, o textuário da lição 1 desta revista Batalha Espiritual está baseado em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E tem a verdade prática. A batalha espiritual é uma verdade bíblica que consiste na luta contínua contra o reino das trevas. O objetivo geral da lição é expor a realidade bíblica da batalha espiritual, identificando crenças errôneas de uma pseudo-batalha espiritual. Quanto aos objetivos específicos, o autor quer apresentar o conceito de batalha espiritual resultando de uma realidade bíblica e suas distorções, pontuar as principais crenças de uma pseudo-batalha espiritual e desconstruir, por meio da análise bíblica, as crenças da pseudo-batalha espiritual. O autor parte do pressuposto na sua introdução que desde os anos 60 há uma extravagante exploração fantasiosa do que se poderia chamar de batalha espiritual. Por isso, a presente lição quer apresentar uma pontuação bíblica do que seria essa batalha espiritual propriamente dita. Ou seja, no primeiro ponto, ele já nos parte o pressuposto de que batalha espiritual existe, mas existe uma grande diferença entre batalha espiritual e batalhas pseudo-espirituais, que nós poderíamos chamar de fantasiosas. O autor ainda afirma que existe uma batalha espiritual, portanto, o mundo está no maligno. E se o mundo está no maligno, para o autor, todo o mundo está convergindo contra o que ele chama de doutrina cristã. Todo mundo automaticamente peleja contra o sistema doutrinário de Cristo e da sua igreja. Toda esta oposição pode se manifestar de diversas formas, inclusive em pessoas possessas, que precisam ser libertas, ou seja, esses demônios precisam ser expulsos. E o autor ainda defende que todo o cristão necessariamente já está numa batalha espiritual. E ele aqui na lição enumera 3 coisas que definem um cristão que está em batalha espiritual. Aquele que pratica a pregação do evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. Ou seja, se tem uma força contrária pelejando contra a igreja, tem a força da igreja pelejando contra esse adversário. E essa força da igreja consiste em 3 coisas: pregação do evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. O autor ainda salienta uma realidade bíblica, que todo crente é vítima de um sofrimento simplesmente por levar o nome de Jesus Cristo. A realidade bíblica para o autor é entendida como o tema principal da primeira epístola de Pedro, que no versículo 8 vai salientar para que nós sejamos sóbrios dentro de uma perspectiva que o diabo, nosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E para o autor, tudo isso acontece por causa de simplesmente levarmos o nome de Jesus Cristo. Mas afinal de contas, o que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual por muitos crentes é nocivo à fé e à doutrina cristã. Essas pessoas são influenciadas por crenças antigas, por sincretismos oriundos da Mesopotâmia, do Egito, por diversas partes da África e por aí vai. E ainda vai classificar essas coisas todas como demônios que seriam geográficos, demônios familiares e, por que não dizer, crentes que até chegariam a ser endemoniados. Ou seja, em síntese do primeiro tópico, há sim fundamento para uma batalha espiritual, mas é preciso ter cautela
com relação às superstições religiosas, sobretudo no âmbito do sincretismo. No tópico 2, as principais crenças da pseudo-batalha espiritual consistem em, primeiro, mapeamento espiritual, 2, maldição hereditária e 3, crentes endemoniadas. E o autor vai trabalhar que todos esses 3 pilares dessa pseudo-batalha espiritual são fundamentados equivocadamente em versículos isolados. Como eu disse para vocês, versículo isolado não fundamenta doutrina. Versículo isolado não tem contexto, e sim pretexto. A pessoa já está com uma ideia fixa na cabeça e usa aquele texto isolado para fundamentar algo. É bem o efeito satânico, né? Quando Satanás vai tentar Jesus, ele usa um tanto de versículo isolado para tentar o Senhor. Ele vai dizer, está escrito. E é de fato verdade, está escrito mesmo. O problema é que está isolado fora do contexto. E o Senhor Jesus o vence também no mesmo sentido, responde dizendo, também está escrito. Só que o que o Senhor Jesus está falando, diferente de Satanás, está dentro do contexto. Não é só um versículo isolado, é toda uma doutrina que envolve a questão. Seria isso mesmo verdade? Mapeamento espiritual. O que seria isso? É a doutrina que consiste que Satanás designou espaços para determinados demônios, ou seja, demônios que governam lugares, demônios que governam regiões. O segundo ponto, maldição hereditária. Eu posso herdar alguma coisa maligna que aconteceu com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, com o meu pai? Como é que funciona isso na cabeça do cristão? Vê se você percebe. E pior de tudo, uma coisa que aparece bastante dentro dessas pessoas que acreditam nessas pseudo-batalhas espirituais. Os chamados crentes endemoniados. Para ser crente é necessário nós entendermos que uma pessoa precisa passar pelas águas, confessar a Trindade, confessar a obediência à igreja e ser imediatamente inserido no corpo de Cristo, que é o ato do batismo. Sendo assim, ele se torna de fato um cristão. E é possível que uma pessoa cristã possa ser endemoniada, uma vez que o Espírito de Deus está na vida da pessoa, uma vez que ela está embriagada do Senhor, uma vez que o Senhor já habita nela, pode habitar também a Satanás? Como que funciona isso? Ponto 3. Então vamos à Bíblia. Afinal de contas, como é que a gente refuta isso? A primeira coisa que o autor já começa a abordar é que ninguém tem o direito de fazer o que bem quiser com a Bíblia. A Bíblia é um texto que por si mesmo é interpretada. Basta-nos abrir o coração para ouvir o que a Bíblia tem a dizer. A partir do que eu digo, usando a Bíblia, já não é mais a Bíblia falando em mim, mas é o meu pensamento equivocado, vaidoso e sabe Deus o que está acontecendo. Sobre o mapeamento espiritual, o autor defende que as 2 passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia, que está lá em Daniel capítulo 10. Citações fora do contexto. Não se trata de uma guerra envolvendo seres humanos, é apenas uma guerra angelical. E aí nós não poderíamos chamar de batalha espiritual necessariamente dito. Até o gadareno, que rogava muito para que não enviasse fora daquela província, lá em Marcos 5, verso 10, porque Jesus havia mandado os espíritos para o abismo. Ou seja, não mandou de um lugar para o outro, mandou para o abismo. E o abismo aqui tem um sentido específico. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Lucas 8,31. Não está falando nada de regionalização de demônios. Está falando que eles não queriam ser lançados no abismo. A razão de pedirem para ficar na região não se refere necessariamente a questões territoriais ou nem mesmo espíritos territoriais. Fica claro que trata-se de uma interpretação equivocada da doutrina.
Sobre a maldição hereditária, no segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade nos filhos até a terceira geração, conforme Êxodo 20, verso 5. Deuteronômio 5, 9 também. Essas palavras não podem se aplicar à maldição hereditária propriamente dita, porque quando alguém se converte a Cristo, meus queridos irmãos, ele é nova criatura. Segundo Romanos capítulo 5, verso 8 ao 10, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram, como diz 2 Coríntios 5, 17. Não há necessidade de se preocupar com maldição hereditária, aquela pessoa que se já converteu em Cristo, que já é novo nascido em Cristo. Eu até costumo dizer que o tanque de batismo, ele simboliza pelo menos duas coisas para diferentes lados. Para o lado dos ímpios, que é onde a pessoa está entrando no tanque de batismo, significa um túmulo, porque aqui está morrendo o velho homem, ali está morrendo a velha natureza, ali está morrendo todo o passado da pessoa em questões teológicas. E para o lado da igreja, o tanque de batismo simbolizaria um ventre, porque é um novo nascimento, está nascendo de novo, tudo novo. E uma vez que nós somos novos nascidos em Cristo, não simboliza ou não poderia significar que nós somos nascidos novos em Cristo com as velhas coisas do mundo. Ou seria o mesmo que dizer que o sangue de Jesus não tem poder para nos purificar totalmente do pecado. É muito perigoso isso aí. E sobre a possibilidade de um cristão ser possesso. Essa é a parte da revista que eu fiquei um pouco preocupado, porque o autor exemplifica coisas um pouco equivocadas para rebater isso. Nós poderíamos entender que um cristão não fica, de fato, possesso, uma vez que ele é cristão verdadeiro e o Espírito de Deus está nele. Isso já é o suficiente para refutar qualquer doutrina que fundamenta que um cristão poderia ficar possesso. Cristão, verdadeiramente cristão, não tem espíritos malignos sobre a sua vida. Não tem possessão maligna propriamente dita. Por que não? Porque se o Espírito de Deus habita na vida da pessoa, como é que agora o Espírito de Deus habita na pessoa e também habita o espírito maligno? Ou é água boa, ou água ruim, ou é trevas, ou é luz? Que confusão é essa? Seria mesmo uma falta de identidade espiritual ou indefinição espiritual? Dá impressão essas pessoas que têm duas personalidades na psicologia, agora também existe esse negócio de duas personalidades espirituais? Não tem como isso acontecer. O autor é um pouco fraco aqui na revista, eu confesso, que ele vai dizer que é bom lembrar que Saul já estava desviado na época onde ele foi atormentado por um espírito mau da parte do Senhor, e ele peca dizendo, não nisso que ele falou, é verdade, a Bíblia diz que lá em 1 Samuel 15:13, que o Senhor já havia rejeitado em seu coração, o Senhor já havia rejeitado a Saul em seu coração para ser rei de Israel, mas não para ser um israelita. É muito diferente. Vê se você percebe as coisas. E o autor ainda vai dizer que o texto bíblico fala que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. A Bíblia não fala de um demônio. Ora, meus queridos, no Antigo Testamento não há definição desse dualismo presente no cristianismo. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é da luz ou é das trevas. Ou é da vida ou é da morte. Não, no Antigo Testamento Deus é absoluto. Deus faz o bem, Deus faz o mal. É por isso que nós entendemos várias vezes Deus dando a vida e Deus matando. Para o Antigo Testamento, essa doutrina veterotestamentária, entende-se a questão absoluta de Deus, de certa forma, que não precisa um mal para agir. É de Deus que vem tudo, agora depende de você. Se você andar no caminho certo, você vai ser alvo das bênçãos de Deus. Agora, bom português, se você pisar na bola, você vai ser alvo da ira de Deus.
Vê se você entende, o que é bem diferente da doutrina do Novo Testamento. Na doutrina do Novo Testamento, Satanás se opõe a nós e Deus os protege, Deus faz o bem, Deus dá graça, Deus dá dons, Deus dá o perdão. Já no Antigo Testamento, tudo que acontece na vida da pessoa vem de Deus, independente se é bom ou se é mal. Tudo depende necessariamente de como ela se comporta. Se ela se comporta bem, ela vai ser alvo das bênçãos de Deus. Se ela se comporta mal, ela vai ser alvo das maldições de Deus. É de Deus que vem as duas coisas. Vê se você percebe que coisa interessante. E ainda vai dizer aqui, ó, quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente? Foi Jesus que diz, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, em João 6, 71, mas também em Marcos, capítulo 3, do verso 13 ao 19, vai dizer da seguinte forma, e subiram ao monte, chamaram para si os que ele quis, e eles vieram a ele. Isso é conversão. Nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandassem a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. E aí vai falar o nome dos discípulos. E lá no final fala, e Judas Iscariotes, quem o traiu. Até Judas recebeu tudo isso que havia em Jesus. Né? Então, essa não afirmativa de Judas enquanto crente, ele era sim discípulo de Jesus, dotado de tudo o que havia nos outros discípulos. Então, o argumento do autor aqui é enfraquecido a partir desse princípio. Quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficaram possessos. O crente em Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Algumas pessoas até me perguntam, né, quem foi que matou Ananias e Safira. Mas, meus queridos irmãos, eu não sou tão velho assim. A Bíblia diz que eles, mentindo ao Espírito Santo, caíram como mortos. Mas a Bíblia não diz quem foi que os matou. Não diz isso. E eu sou da seguinte defesa: o que a Bíblia não disse, a gente também não diz. O que a Bíblia diz, eu afirmo. Se a Bíblia diz, eu não digo. E isso é muito perigoso. O ponto 3 da lição aqui, do terceiro tópico, deixa muito a desejar. Os argumentos são fraquíssimos e completamente equivocados do contexto, né? Um cristão necessariamente não pode ser possesso, porque habita nele a luz. E o texto bíblico vai dizer, haverá comunhão entre a luz e as trevas? Né? Não tem comunhão. Peraí, que casa é essa que habita Deus e o diabo? Não tem jeito. Não tem jeito. Se nossa vida é um habitar de Deus, então só Ele habita aqui. É por isso que o cristão não pode ser possesso. Pronto, acabou. E essas 3 apresentações que o autor coloca aqui me deixa bastante decepcionado. Vamos ver o que ele fala, um homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos, Lucas 24:39. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que um homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, Gênesis 2:7. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. João, capítulo 1, verso 14. Eu não entendi, bulufas, o que ele quis com essa parte aqui da revista. Eu agora estou começando a entender por que os irmãos estão fazendo tanta confusão, né, em mexer no verbo se fazer carne, o homem ser feito do pó, mas o sopro de Deus. Eu não entendi de que sentido que tem essa necessidade desse último tópico aqui. Foi simplesmente desnecessário o homem segundo a Bíblia. Esse tópico aqui não tem necessidade nenhuma, né? É um completo desnecessário isso aqui. Agora nós concluímos aqui, segundo o autor,
Há necessidade de equilíbrio para que o exagero dessas aberrações doutrinárias não leve o crente ao ceticismo, porque batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. E eu concordo com isso. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdade espiritual e o que é manipulação esotérica. Ou seja, a batalha espiritual existe ou não existe? Como que funciona a batalha espiritual? E é isso que você com certeza querem saber. Existe, existe. E como o autor coloca, eu também confirmo, porque a Sagrada Escritura nos salienta essas verdades. Agora, também é verdade que existem delírios. Eu me lembro que uma mulher uma vez me disse que o demônio tinha passado a noite toda batendo na janela dela. E ela falou assim, olha, e é tão verdade que meu marido também ouviu. Eu comecei a rir na cara dela, porque, gente, o espírito maligno tocando a matéria é uma coisa que não entra na cabeça nem da doutrina bíblica, nem da doutrina teológica, e só numa pessoa muito doida, ou então que fumou um baseado muito pesado para acreditar numa coisa dessa. Porque o que é espírito não toca a matéria. O reino espiritual é diferente do reino físico. Reino físico é uma coisa, tecido, cimento, tijolo, né? Vidro, ferro, isso tudo é matéria. O mundo espiritual ele pode fazer pessoas possessas, mas ele mesmo tocar, que sentido tem esse, o do demônio passar a noite toda batendo na janela dela? E ela virou para mim, e é verdade, porque o meu marido viu, gente, isso é psicose induzida. Né? Ela acreditou tanto numa coisa que ela estava dizendo que via, que o marido passou a acreditar também. Isso é a coisa mais natural que existe. Uma pessoa afirma com tanta verdade que o negócio existe, que todo mundo que está ali perto dele começa a sentir também. Você já viu aquele negócio que quando você abre a boca num ambiente de sono, você faz desse jeito? Você pode ver que perto de você, muitos dos que estão ali perto vão fazer, se não todo mundo. Vê se você percebe, porque o ser humano é assim. Isso vai ser explicado pela psicologia, psiquiatria e por aí vai. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque nosso assunto aqui é teologia, e eu não sou psicólogo. Mas dentro dessa conclusão, o autor trabalha coisas que eu gostei demais. Sim, nós já estamos em guerra espiritual. Não existe esse negócio de nós vamos entrar numa guerra espiritual. Nós já estamos. E como estamos? A partir do momento que nós levamos o nome de Jesus Cristo. Se nós levamos o nome de Jesus Cristo, sabemos que esse mundo jaz o maligno, logo todo o mundo é adversário em nós. E se manifesta de diversas maneiras, sobretudo através de possessões de pessoas, que devem ser repreendidas evidentemente. Mas tudo isso deve ser vencido pelo poder da pregação do Evangelho, que é a libertação das almas cativas, na oração, que é a ligação do homem com Deus, a comunhão do homem com Deus, o exercício diário da fé. E eu confesso para vocês que não existe documento de declaração de fé superior ao ato da oração. A oração é a declaração suprema de que você realmente crê e o poder da palavra de Deus, que é expressa na própria pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu espero ter ajudado vocês. Deixe aí suas considerações, suas informações, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito dessas coisas, ok? Fique com Deus.